Saúdo a todos com a paz do Senhor. Trazer aqui uma palavra que fica em Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas e figueiras, e fizeram para si aventais. Amém? Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Nós vemos aqui nessa palavra que a serpente, ela já invejava muito antes do princípio, muito antes de Deus vir a planejar fazer os homens, pois não era a serpente ali falando, mas sim Satanás, que ela só foi usada, como diz a palavra, ela foi uma simbologia para trazer o pecado e o salário do pecado na vida dos homens. Nós entendemos através da palavra que antes mesmo de Deus descer neste mundo, nesta terra que Ele criou, Ele fez os anjos, e ali tinha Lucifer, e ele estava ali com Deus, e ele invejava a glória de Deus, ele queria o trono de Deus, ele queria ser maior que Deus. Ele começou a fazer comércio dentro no reino de Deus, para querer tomar o lugar de Deus, ele e com os outros anjos, conduzindo a fazer palavras que viessem fazer uma rebelião contra Deus. Mas Deus, como Ele sabe de tudo, Ele viu quais os planos dele e interviu muito antes, expulsando ele da glória de Deus. Diz a palavra que lá em Ezequiel, que muitos passariam por ele e ele seria o escândalo aos olhos de muitos. Por que eu digo muitos? Porque tem muitos que não se escandalizam com as coisas terríveis que acontecem, pois eles não querem a glória de Deus, e sim as coisas das trevas. E aí a gente percebe que Deus tinha um plano, e Deus, quando Ele veio à terra, pairava sobre as águas, e Ele fez tudo perfeito. Ele se agradou, achou que era bom, fez as luminárias, fez a expansão das águas, fez o dia, fez a noite, fez o homem, e Ele formou o jardim do Éden e colocou o homem e a mulher lá dentro para que ficasse ali. E o homem foi feito para glorificar a Deus. O homem foi feito para adorar ao Senhor, ao Criador do céu e da terra. O homem foi feito à glória de Deus, mas Satanás ele sempre invejou. E a inveja, ela traz atraso espiritual. A inveja traz atraso espiritual, tanto para aquela pessoa, como atrapalha a outra que está sendo invejada. A pessoa que está deixando a inveja tomar conta dele, a fazer o mal, a desejar o que o outro tem, ele está atrapalhando a si mesmo espiritualmente, e a si mesmo financeiramente, em todas as áreas da vida dele.
Ele não só está somente atrasando a vida do outro, mas sim a dele. Isso a gente vê que o plano de Deus é que o homem fosse viver eternamente o adorando. O homem fosse a glória de Deus. O homem fosse a semelhança, como ele é, o homem foi feito semelhança e imagem de Deus. Então o homem tinha a glória de Deus nele. Mas quando a Eva deu ouvido ao que a serpente disse, o que foi que aconteceu? Ela perdeu a glória de Deus. Adão perdeu a glória de Deus, pois eles tinham o corpo glorioso. Aleluia. Ele tinha ali a naturalidade que Deus colocou nele. Ele tinha ali a intimidade com Deus. Ele tinha ali uma vida eterna. Mas aí quando eles erraram, quando eles deram ouvido ao que a serpente disse, pois a serpente olhou para lá e disse: com certeza a serpente deve ter ido a Deus, como tem na passagem de Jó, porque ele não faz nada sem a permissão de Deus, porque tudo é pela glória e a honra é para Deus, e só faz o que Deus permitir. Provavelmente ele deve ter ido a Deus e dito assim: o homem foi feito para te adorar, mas ele não tem opção de escolha. E Deus permitiu ir lá. Deus permitiu. E aí o homem foi e deu ouvido. E diz a palavra que o salário do pecado é a morte. E esse salário do pecado, que é a morte, ele está dizendo que era a morte espiritual. A morte espiritual. Porque a palavra diz que do pó tu vieste, por pó voltarás. Então não é a morte carnal, é a morte espiritual. Todo o corpo vai tombar e todo o corpo vai vir a ser pó novamente. Mas Deus estava ali dando referência à morte espiritual. E Deus, ele permitiu e aconteceu tudo isso, mas por conta de inveja. Satanás tem inveja de mim e de você. Ele tem ódio das coisas de Deus, pois ele perdeu a posição dele, ele não tem mais a glória de Deus, ele vive nas trevas. O Senhor já venceu ele lá na cruz do Calvário. Deus, ele, quando o homem ali pecou, o salário do pecado foi a morte, e todos os homens foram destituídos da glória de Deus. Tudo, até a terra, a planta, tudo foi destituído da glória de Deus. E diz a palavra que Deus muitas das vezes queria convencer, mostrar ao homem que ele teria que adorar a Deus para voltar à intimidade com Deus, mas os homens não queriam nem ouvir. Muitos tinham medo até de falar com Deus, pois achavam que ia morrer. E preferiam, como diz a passagem, preferiam que Moisés fosse falar com Deus, mas não eles. Lá na frente, Deus vem e manda seu Filho amado para trazer a mim e a você agora o livre-arbítrio de escolha. Pois quando Adão e Eva pecou, os homens já não tinham mais escolhas, todos estavam na garra de Satanás. Mas quando vem o Filho amado, Cristo, Yahushua HaMashiach, conhecido muitos, a gente sabe, Jesus Cristo, quando ele veio, ele entregou a sua vida por mim e por você, derramando até a última gota do sangue para comprar sua dívida, comprar a dívida que foi deixada, que era os homens na garra de Satanás. Deus comprou e disse:
agora vocês são livres. Livres para escolher se crer no Filho unigênito de Deus como Salvador ou se vai viver negando Ele. A palavra diz que se creres serás salvo, e se tu não creres serás eternamente numa eternidade de tormenta. E aquele que aceita Cristo como Salvador, aceita Ele como? Crendo que Ele é o único Salvador, que Ele deu a sua vida por nós, por mim, por você, por muitos, pois nem todos querem, que Ele derramou o sangue dele para comprar nossas dívidas, que Ele foi ao Calvário e entregou-se à morte por mim e por muitos, e levou todas as nossas dores e pecados na cruz. Ele, se creres, serás salvo, diz a palavra. Se creres. Pois nós não podemos julgar quem está crendo e quem não está crendo. Mas o Senhor, o Eterno, Criador do céu e da terra, Ele sonda os corações e as mentes e sabe quem está verdadeiramente servindo. E ali, depois da cruz, o homem teve o livre árbitro de escolha. Agora, hoje, até os dias de hoje, os homens têm livre árbitro de escolha. Se quer uma eternidade de paz ou uma eternidade de tormenta. Por que uma eternidade de paz e uma eternidade de tormenta? Porque desde o princípio o homem nunca foi feito para morrer. Mas o salário do pecado era a morte. E essa morte é espiritual. Passou a ser morte espiritual. Pois se não tivesse a morte espiritual, o corpo do homem não ia tombar espiritualmente. Mas o corpo carnal tombaria. Porque do pó tu vieste, do pó voltarás, diz a palavra. Mas em espírito, a eternidade permaneceria. Aí, quando o salário do pecado é a morte, seria a morte espiritual. Mas depois da cruz, você tem escolha. A eternidade de paz ou a eternidade de tormenta. Pois o Espírito, a palavra diz que o Espírito de Deus, dos filhos de Deus voltará para ele. E os que não creem e não aceitam isso, essa verdade, irão para a eternidade de tormenta. E ali sofrerão dores, ranger de dentro, muita tormenta, pois sentirão dores como se sente nos dias de hoje. Se você queimar a mão, você vai ver que dói. E mesmo você, depois da eternidade, depois de morto, na eternidade de tormenta, sentirá a mesma dor. Mas aqueles que creem, diz a palavra que lá, na eternidade de paz, não tem mais dores, não tem mais choro, não tem mais planto de dores, não tem mais tormenta, não tem mais nada, só paz e alegria. Só paz e alegria. Pois tudo já está preparado para aquele que crê. E a gente vê, como foi falado, falei aqui sobre aquela passagem de Jó, ali também é uma referência bem clara que Satanás ele invejou. Ele disse, ele só te adora porque tem tudo. Deixa eu tocar nele. Mas Deus disse, tu toca em tudo dele, mas não toca na vida dele. E quando a gente vai lendo a palavra, a gente vê que Jó não nega a Deus, continua com Deus. E lá no final de tudo, Deus restitui tudo bem melhor. Tudo em dobro. Tudo em vários. Tudo Deus faz melhor. E na nossa eternidade de paz, que nós temos lá na glória de Deus, é bem melhor do que temos aqui.
Aqui é tudo passageiro, mas lá é para a eternidade eterna. E vamos glorificar a Deus, vamos estar lá dizendo que Ele é grande, que Ele pode, Ele que faz, porque só a glória só pertence a Ele. Toda a honra e toda a glória a Ele. Não é aquele louvor que diz assim: não haverá mais choro ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Ali não vai ter mais noite, nem vai ter mais escuridão, vai ser portas abertas, como está nos dias de hoje. Porta está aberta, entra quem quer. E o Senhor bate na porta e pergunta: queres receber esse amor? Então abre o teu coração e crê em Cristo, o único Salvador, o único de toda a honra e toda a glória. Amém? Fique na paz.